1980, o dramaturgo brasileiro chamado Nelson Rodrigues, dando uma entrevista, lhe fizeram a seguinte pergunta: que conselho você tem para os jovens? E aquele homem respondeu: jovens, envelheçam rapidamente. Jovens, envelheçam rapidamente. O que ele estava querendo dizer é que os jovens busquem amadurecer rapidamente. Vamos abrir nossas Bíblias e vocês vão entender por que eu iniciei essa mensagem com essa lembrança das palavras de Nelson Rodrigues. Abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo número 5. Nós seguimos na exposição do Sermão do Monte. Nós vamos ler os versos de número 17 ao verso de número 20. Mateus 5, do verso 17 ao verso de número 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, ou em outra tradução diz nenhum j, ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos por tua palavra. Rogamos como igreja pelo entendimento correto desse texto, para que possamos, Senhor, em tua presença, amadurecer espiritualmente, para que o nosso coração ganhe solidez escriturística, Senhor, e possamos andar conforme a tua benevolência, a tua vontade, o teu querer e o teu amor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala a nós que estamos aqui na igreja, fala aos corações daqueles que estarão assistindo essa mensagem em casa, pela internet, e que assim o teu nome seja engrandecido e glorificado por meio de nossas vidas. Sim, te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Este é um texto que comumente você não encontra distribuído em caixinhas de promessas, nem se toma por temas de conferências ou de campanhas de libertação, de cultos disso ou daquilo, por aí afora. Essa é uma passagem, meus irmãos, daquelas que exige de nós um esforço incomum para abordá-la, o que faz com que algumas pessoas abandonem na primeira dificuldade de entendimento do texto, abandone uma passagem como essa e saia em busca de passagens mais fáceis de entendimento, como o Salmo 93, como o Salmo 91, e por aí vai. O grande problema de agirmos dessa forma é que a maturidade espiritual e a solidez bíblica nunca são alcançadas e desenvolvidas em nossa vida,
em nosso ser. Eu diria até que a culpa disso é de muitos pregadores. Muitos pregadores são culpados de tratar o tempo todo a igreja como um bebê, como uma criança, sempre lhe dando leitinho, sempre lhe dando papinha teológica e nunca um alimento sólido. Então, esta é uma das razões, podemos dizer, do porquê a igreja está como está nos dias atuais, fraca e débil. Então, preste minha atenção. O texto lido é o tipo de texto bíblico que gera maturidade espiritual e solidez bíblica. Dos versos 17 ao verso de número 20, nós temos aí uma espécie de transição entre o que é conceitual na vida cristã e o que é prático. Esse texto, ele é a ponte entre a descrição da vida cristã, ou seja, no que consiste um cristão. Nós podemos ver isso dos versos 1 ao verso de número 16, do capítulo 5 de Mateus. E a prática, a praxis da vida cristã, ou seja, como um cristão deve viver, que vai do versículo de número 21, do capítulo 5, ao capítulo 7, versículo de número 12. Diríamos que esse texto é uma introdução do como o sal e a luz serão eficazes em seus contextos. É aqui, meus irmãos, nesse texto, onde temos o propósito de todo o Sermão do Monte. Qual é o propósito do Sermão do Monte? Fazer com que o discípulo de Cristo exerça uma vida de retidão, de pronta retidão, de santidade, uma santidade nunca vista antes em religião alguma. Então, nosso Senhor vai desenvolver vários aspectos dessa retidão a partir do verso de número 21. Não vamos considerar isso hoje, vamos considerar mais para frente. Então, antes disso, ele inicia esse assunto nesse ponto, mostrando-nos o que ele requer de nós, como seus discípulos, até que tudo se cumpra. A pergunta que não quer calar é: o que Cristo requer de mim? O que Cristo requer de você? O que Cristo requer de nós, até que tudo se cumpra? Se você não tem o hábito de anotar as mensagens, eu aconselho que a partir de hoje você anote, tome nota, para você decorar, aprender em casa e continuar estudando e lembrando disso aqui. Então, em primeiro lugar, primeira resposta: até que tudo se cumpra, Cristo quer que entendamos que a lei e os profetas permanecem válidos para a nossa vida e regra de fé e prática. Eu vou repetir isso aqui. Cristo quer que entendamos que a lei e os profetas permaneçam válidos para a nossa vida e regra de fé e prática. Observe, Cristo levanta todo o senso de importância que tem a lei e os profetas. Quando nosso Senhor diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, ele estava se adiantando a corrigir uma ideia errada entre os judeus, ideia que eles tinham acerca da vinda do Messias. Os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, quando ele chegasse, tudo seria revogado, tudo seria abrogado, se você preferir assim, por novos mandamentos, uma nova lei, que a lei de Moisés a partir de então não valeria mais nada. Jesus então diz que não, negativo,
que ele não veio revogar a lei ou os profetas. Pelo contrário, ele veio para cumprir. Essa foi a sua missão. Quando ele diz, eu vim para cumprir, essa foi a sua missão. Por quê? Porque Jesus veio cumprir o que a lei e os profetas falaram a respeito da pessoa dele, a respeito dele, Jesus. Então, a lei tratada aqui por Cristo, de certo modo, ela é a lei de Moisés em sua totalidade, ou seja, em seu aspecto cerimonial, judicial e moral. A lei de Moisés tinha 3 aspectos: cerimonial, judicial e moral. Tudo que você encontra registrado nos livros de Números e Levíticos, como holocaustos, sacrifícios, bacia de bronze, altar, véu, santo dos santos, tudo isso apontava para a bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso eram sombras do que viria em Cristo na cruz do Calvário. Outro aspecto da lei é a judicial ou civil, se você assim o preferir. Cristo, tendo nascido como um judeu, dificilmente ele não cumpriria essa faceta da lei de Moisés, essa faceta judicial. Em Gálatas 4:4, Paulo vai dizer que Jesus Cristo nasceu sob a lei, veio sob a lei. Em face da lei moral, que são os 10 mandamentos, Jesus os cumpriu a todos, a ponto de falar para os seus adversários: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? João 8:46. Então veja, nenhum desses aspectos, cerimonial, judicial e moral da lei, Jesus deixou de cumprir cabalmente. Ele cumpriu a todos. Ele estava aqui se referindo a tudo quanto a lei ensina diretamente sobre a vida, a conduta e o comportamento dos homens. Mas ele não citou só a lei, ele citou também os profetas. E por certo que ele tinha em mente tudo o que foi profetizado a seu respeito por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por Amós, por Daniel, pelo próprio Moisés, pelos Salmos. Se você ler o Salmo 22, o Salmo 22 é a profecia da crucificação de Cristo, de como seria o ato da crucificação de Cristo. Se olharmos as predições sobre seu nascimento, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, encontraremos que tudo está escrito lá no Antigo Testamento. Tudo está lá. Portanto, quando nosso Senhor fala sobre lei e profetas, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Várias passagens do Novo Testamento atestam essa inferência da lei e os profetas como as Escrituras. Por exemplo, Lucas 16:16 está escrito: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Em João capítulo 1, versículo 45, quando Filipe se encontra com Natanael, Filipe diz assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Em Romanos capítulo 3, versículo 21, Paulo diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas abram as vossas Bíblias em Lucas 24. Lucas 24. Vá comigo rapidinho em Lucas 24.
E veja o que o próprio Jesus fala acerca das Escrituras. Versículo de número 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja só, tudo que estava escrito a respeito dele, na lei, nos profetas e nos salmos. Diletos ouvintes, nós poderíamos passar horas e horas mostrando onde se falou de Cristo no Antigo Testamento. Por hora, somente isso. Aqui, muitos tendem a cair em dois erros hermenêuticos, de interpretação, erros antigos, formando dois grupos. O primeiro erro consiste em acreditar que Cristo veio ao mundo apenas para dar continuação ao ensino da lei, que os 4 evangelhos não conteriam nada além de leis, ensinamentos éticos e lições morais. Esse grupo costuma colocar inclusive o apóstolo Paulo como em conflito, em inimigo de Cristo, dizendo que Paulo foi o verdadeiro fundador do cristianismo, como chegou até nós, com suas doutrinas e seu legalismo. E eles pregam então que Paulo mudou o ensino de nosso Senhor, sendo que o que Cristo ensinou como religião é absolutamente o contrário do que Paulo disse em suas cartas, etc. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo nos diz o oposto dessa afirmação, ou seja, que Jesus aboliu completamente a lei. Então nós vamos do extremo ao outro. Para um, Cristo só veio para cumprir a lei e ponto final. Para outros, Cristo só veio para estabelecer a graça, abolindo a lei. Então eles vão dizer que nós não temos mais nada a ver com a lei. Tudo se resume hoje à graça. E eles citam o segundo texto bíblico, João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em momento algum o texto está dizendo que não existe graça no tempo da lei. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Observe, eles colocam isso como se a lei fosse inimiga da graça. E vão ensinar que o Sermão do Monte não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Ele só tem a ver com os judeus. E também só terá a ver com aqueles judeus na era futura do reino. E assim seguem seus rumos em certas condutas pecaminosas em nome da graça. E dizem, nós estamos no tempo da graça, não mais no tempo da lei, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não sou salvo pela lei, eu sou salvo pela graça. E é aí onde está o profundo e enorme equívoco. Por quê? Porque essas duas concepções errôneas das Escrituras, elas são definitivamente refutadas quando nós passamos a observar o seguinte texto. Volte lá para Mateus capítulo número 5, por favor. Mateus 5. Olha onde essas concepções elas são refutadas. Mateus 5. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja, este verso é a confirmação da validez e da eficácia do Antigo Testamento para a nossa vida e regra
de fé e prática. Nosso Senhor está dizendo que a lei, em toda a sua extensão moral, ela permanecerá inviolável. Por que moral? Porque a cerimonial Cristo cumpriu na cruz. A lei judicial Cristo cumpriu, nascido sob a lei. Então o que é que nos resta? A lei moral. Nosso Senhor está dizendo que nem um i ou um tio, que são as menores letras do alfabeto hebraico, que é o iod e o val, nenhum dessas duas pequenas letras, um i ou um tio, passará até que o céu e a terra passem. Observe que Jesus está afirmando aqui o quê? O fim das eras. Um dia tudo isso vai passar, um dia tudo isso vai acabar, mas até que tudo isso acabe, nenhum i, nenhum tio da lei vai cair no vazio. Pois bem, até que isso aconteça, o Antigo Testamento permanece válido em toda a sua extensão. Prestem atenção. O cristão imaturo, crente imaturo, ele tenderá por desprezar o Antigo Testamento, não sabendo ele que quem despreza a lei ou os profetas ou os salmos está automaticamente desprezando a Cristo, pois tudo ali no Antigo Testamento aponta para Cristo, aponta para nosso Senhor. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 5, João 5, por favor. João capítulo número 5, ou então acompanhe a leitura, verso de número 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus falou essas palavras, não existia o Novo Testamento ainda, só existia o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então Jesus convida o povo, seus ouvintes, a examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha, desde quando a vida eterna é anunciada? Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, que a vida eterna é anunciada. E você vai encontrar profecias em todos os profetas da Bíblia, e são elas mesmas que testificam de mim. O que é que ele está dizendo? Ela permanece válida. As Escrituras permanecem válidas. Quando no terceiro dia Jesus ressuscitou, 2 discípulos iam caminhando no caminho de Emaús e iam tristes. Jesus, vendo aquilo, se coloca ao lado no caminho, e eles, sem reconhecerem a Cristo, Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E eles respondem: você não soube das últimas? Jesus, o Nazareno, poderoso em obras e palavras, foi crucificado e morto. E triste como seguia no caminho, Jesus se apresentou a eles e disse o seguinte: abra sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. Versículo 25 ao 27. Então lhes disse Jesus, um desses discípulos, inclusive tem o nome dele aí no versículo 18, Cleopas. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer
tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Que maravilha, irmãos! Começando por Moisés, passando pelos profetas, aqueles homens ouviram uma exposição de tudo que estava predito a respeito da vinda, do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. 2 discípulos no caminho de Emaús. O que foi que Jesus disse deles? Nécios e tardos de coração. Nécios e tardos de coração. É assim que inúmeros cristãos vivem. Vivem em João Pessoa, vivem na Paraíba, vivem no Brasil, vivem no mundo. Nécios e tardos de coração. Muitos cristãos permanecem infantilizados na fé. Nunca alçam voos mais altos na vida com Deus, justamente porque desprezam os ensinos mais profundos das Escrituras. Suas vidas refletem sempre atitudes morais deploráveis, entendimento pagão da vida com Deus. Homens e mulheres que são ensinados, doutrinados por músicas, livros e filmes que sobejam conteúdo humanístico, conteúdo onde o homem é o centro e não Deus, onde o homem é o alvo e não Deus, onde o ego é alimentado, o eu é alimentado, e não a concepção de se viver para a glória de Deus o tempo todo. Homens e mulheres que não sabem o que significa viver para a glória de Deus o tempo todo. Deixa eu citar um exemplo para vocês desse tipo de gente nos dias modernos, mais conhecido como o movimento dos desigrejados. Eles são inimigos de toda e qualquer ideia de instituição. Eles simplesmente alegam que a igreja não foi fundada como instituição, com regras a serem observadas, com dízimos e ofertas a serem trazidos a Deus, que pastor ordenado é uma blasfêmia, que dias de cultos oficiais é um absurdo, etc. Logo, esses homens chamados de desigrejados, eles desprezam a todos os símbolos institucionais da igreja, ficando apenas com o que é conveniente às suas mentes caídas e seus corações perversos. Pergunto: como que um desigrejado desse sobreviveria no antigo Israel? Como eles sobreviveriam? Eles desprezam toda noção de instituição, de organização, de leis. O diabo, meus irmãos, ouça isso, sempre arranja um jeito de atacar a igreja. E ser desigrejado é uma dessas formas do ataque do diabo no dia de hoje. O Antigo Testamento, com suas leis e profetas, são absolutamente desprezados. Absolutamente desprezados por essas pessoas. Agora é interessante, porque a igreja primitiva, por exemplo, usou largamente o Antigo Testamento em suas pregações, em sua apologia da fé cristã e em sua regra de fé e prática. Atos capítulo 13. Veja as pregações de Paulo no livro de Atos. Veja as pregações de Pedro no capítulo 2. Você vai ver que estão pejadas de Antigo Testamento. Veja a pregação de Estevão perante o Sinédrio. Ali está a lei e os profetas. Muito bem. Se a igreja desprezar o Antigo Testamento, ela está dando um tiro no pé. Por quê? Porque ela despreza a pessoa de Cristo e despreza a si mesma.
Quando a igreja despreza o Antigo Testamento, é como aquele homem que despreza a história da sua própria família, a história da sua própria raça. Por outro lado, o diabo gosta muito de trabalhar nos extremos. Quando não é um, é o outro. Quando não é um desigrejado, por outro lado, nós temos pessoas sucumbindo, caindo na aplicação errada do Antigo Testamento nos dias de hoje. Isso vai ficar evidente quando encontramos, por exemplo, cantores sendo chamados de levitas. É o levita da igreja. Ah, ele é levita. Olha, não toque no ungido porque ele é levita. Como assim levita? Ele é descendente da tribo de Levi. Tem que ser descendente da tribo de Levi para ser levita. Construções recebendo o nome de Templo de Salomão. Já viram isso? Campanha dos 318 pastores. Pessoas tocando chofar. Chofar é como se fosse um... Eu não estou lembrado do nome agora. Não é trombone. Eu olhei para Jorge, lembrei de trombone, mas não é trombone. É como se fosse um berrante, mas mais curto. O chofar. Então, tem igrejas que começam o culto com alguém tocando um chofar. Usando indumentárias de sacerdotes. Então, esses são abusos da falsa interpretação do Antigo Testamento, tanto num polo quanto no outro. Por ora, meus irmãos, o que devemos dizer é que, até que tudo se cumpra, não devemos achar que o Antigo Testamento não vale mais. Foi revogado. Mas também não devemos tomar práticas cultuais que eram apenas sombras e que já foram cumpridas na pessoa de Cristo na cruz. Também não devemos aplicar essas práticas em nossos cultos. John Stott, um comentarista bíblico, comentando esse texto, ele cita João Calvino. E ele diz assim: Calvino com razão comentou: apenas o uso deles foi abolido, pois o seu significado foi confirmado mais plenamente. Ou seja, confirmado na cruz. Não passavam de uma sombra do que estava por vir. A substância, o corpo, pertence a Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele permanece válido e eficaz para a nossa regra de fé e prática. Isso vai ficar mais claro em nosso segundo ponto. Em segundo lugar, até que tudo se cumpra, do menor ao maior, devemos obedecer e ensinar todos os mandamentos. Até que tudo se cumpra. O que Cristo requer de nós? Que do menor ao maior dos mandamentos, nós devemos obedecer e ensinar todos. Está com sua Bíblia aberta em Mateus? Veja comigo o verso de número 19, por favor. Mateus 5, verso de número 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, esse será considerado grande no reino dos céus. Veja, posto que dos menores. Observe, nosso Senhor inicia sua argumentação em um tom absolutamente negativo sobre o observar e o ensinar os mandamentos postos na lei. Aquele, pois, que violar, ele individualiza a responsabilidade de cada um em obedecer aos mandamentos. Não há responsabilidade coletiva neste caso, não. Cada um dará conta de si mesmo.
cada um assumirá as contas do como observou os mandamentos e de como os ensinou, de como os transmitiu a outros. E é importante frisar isso aqui. A maneira que você vive, ela é pedagógica. Porque seu filho aprende pelo exemplo. A maneira como você vive, ela é pedagógica. Ela é ensinável. Então, não importa o tamanho que seja a obrigação imposta no mandamento, se pequena ou se grande, se leve ou se pesada, não importa. Descumpriu, inobservou e, além disso, ensinou a outros a maneira errada, já é considerado mínimo no reino dos céus. Mínimo. Como é que a gente pode perceber isso na prática? É simples. Quando é que eu posso identificar alguém que é mínimo no reino dos céus? Vamos lá. Quando você encontra um homem ou uma mulher que se diz cristão com o seguinte argumento: olha, precisa esse negócio de estar em igreja direto, ler Bíblia direto, estar em cultos direto, para sentir a presença de Deus. É isso que a Bíblia ensina? É isso que está escrito em Hebreus capítulo 10, sobre o congregar? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Examinai as escrituras. Se você encontra um homem ou uma mulher que se diz cristão com a seguinte conversa nos lábios: uma mentirinha não faz mal. Ou, olha pastor, é sério, eu oro pelos meus inimigos, mas eu não perdoo. Ou então, aquele cristão sem noção que diz: sabe de uma coisa? Eu me orgulho de tudo que eu já fiz, eu não me arrependo de nada do que já fiz. Como assim não se arrepende de nada? A mensagem do Evangelho cai no vazio. Porque a mensagem do Evangelho é justamente o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho para serem cancelados os vossos pecados. Ou então, aquele homem ou aquela mulher que já com 10, 15, 20 anos na igreja diz: você não deve se arrepender do que faz, pois tudo traz lições para a vida. Conversando com um homem no trabalho, eu disse que me arrependia muito, mas muito mesmo, da vida pródiga que eu levei um tempo da minha existência. Ele olhou para mim e disse: não, você não deve se arrepender do que fez. É melhor se arrepender do que fez do que se arrepender porque não fez. Pergunta, você já ouviu isso? Já falou isso? O indivíduo que pratica tais coisas negativas será tido por mínimo entre os súditos no reino de Deus. Por quê? Porque o próprio Cristo obedeceu aos mandamentos e ensinou os mandamentos. Então ele toma como inadmissível que um discípulo seu não viva obedecendo e ensinando a lei de forma correta. É inadmissível. No entanto, Cristo não para nesse ponto negativo. Cristo dá um passo e ele coloca a questão de um modo positivo, quando ele diz que, do outro lado, quem obedecer e ensinar os mandamentos será tido por grande no reino dos céus. Grande. Veja comigo o verso de número 19. Veja o final do verso 19. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
John Stott, mais uma vez, diz que, considerando que nem um i ou um tio passarão da lei até que toda ela se cumpra, a grandeza do reino de Deus será medida pela conformidade com a lei. Com a lei. Em outras palavras, quanto mais o cristão obedecer à lei, maior ele será no reino dos céus. Charles Haddon Spurgeon dizia: a nobreza no reino de Cristo será conferida de acordo com a obediência. Quanto mais obediente aos mandamentos, mais nobre. Quanto mais obediente, mais nobre. Deixa eu explicar isso com um texto bíblico. Abram as vossas Bíblias em Mateus de número 18, por favor. Mateus, capítulo de número 18, dos versos de número 1 ao 4. O maior no reino dos céus. Mateus 18, do 1 ao 4. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quanto mais obediente aos mandamentos, quanto mais submisso aos mandamentos, mais humilde, mais parecido com uma criança. Quanto mais parecido com uma criança eu for, mais nobre eu sou no reino dos céus. Daí não importa a idade. Não importa se você tem 16, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Não! Tão somente Jesus está dizendo isso. Você só tem que se tornar como uma criança. Obedecer com a pureza de uma criança. Se submeter com a pureza de uma criança. Nisso é onde você estará sendo mais nobre no reino dos céus. Permita-me fazer um adendo a esta questão. Adicionar um ponto sobre esta questão de obedecer e de ensinar a lei. É que o grande diferencial do cristão, do nascido de novo, sempre quando eu falo cristão nascido de novo. Por quê? Porque nós temos muitos cristãos nominais. Quem são os cristãos nominais? É aqueles que eles vêm, eles gostam do culto, eles gostam da pregação, mas eles nunca se comprometem. Eles nunca abraçam a causa de Cristo, eles nunca tomam Cristo de fato, de verdade em suas vidas. Eles não têm compromisso algum com o Evangelho. O cristão nascido de novo, o grande diferencial dele é que ele ama obedecer aos mandamentos de Deus. Ele ama. Entenda, o cristão não é salvo por cumprir a lei. Ele cumpre a lei porque é salvo. Ele foi elevado à condição espiritual de quê? De amar a lei. Antes ele aborrecia a lei, ele odiava a lei, ele se entristecia quando ele via a lei. Agora não, agora ele ama a lei. Ele ama os 10 mandamentos, ele ama todo o Antigo Testamento, ele ama os Salmos, ele ama os profetas, ele ama os livros históricos, ele ama e ele obedece com prazer. Com prazer. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui na primeira carta de João, capítulo de número 5, primeira carta de João, capítulo 5, João disse:
versículo de número 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos não são penosos. Este é o ponto. O cristão não acha os mandamentos de Deus penosos, pesados, chatos. Não. Ele ama os mandamentos de Deus. Ele entende que os mandamentos existem para benefício dele, para a glória de Deus, para lhe proteger. O cristão é alguém que está de braços dados, ombro a ombro com a lei moral de Deus, e não quer largá-la de jeito nenhum. Isso é nada mais, nada menos, meu irmão, que o efeito da graça de Deus. Quando a graça de Deus alcança um homem, aquele homem que antes desprezava a lei, desprezava a palavra de Deus, agora ele ama a palavra de Deus, porque ele foi alcançado pelas garras da graça. Perguntaram a Lloyd Jones, ao Dr. Martin Lloyd Jones, no que consiste a graça? E ele respondeu: a graça consiste naquele maravilhoso dom de Deus, que tendo libertado o indivíduo da maldição da lei, agora dá-lhe forças a observar a lei e a ser reto, assim como Cristo era reto, porquanto ele guardou a lei com toda a perfeição. E ele continua e diz: a graça é aquilo que me impulsiona a amar a Deus. E se eu amo deveras a Deus, então o meu grande anelo é observar os seus mandamentos. Observar os mandamentos de Deus. Do contrário, se nós não amamos os mandamentos de Deus, se nós não amamos obedecer e ensiná-los, duvidemos se somos cristãos de verdade. Duvide de seu cristianismo. Duvide da sua fé. Deixe-me perguntar: você ama obedecer aos mandamentos de Deus? Você ama ensinar aos outros os mandamentos de Deus? Se hoje fosse feito um teste para você citar os 10 mandamentos, de quais você lembraria? Se fosse lhe pedido para você citar 10 marcas de carro, você não sente tristeza em ser tido por menor no reino dos céus justamente por não obedecer? Reflita com você mesmo. Não dói na sua alma saber que você está de fora, que Deus não conta com você, justamente porque você não obedece? Não dói no seu coração saber que você está de fora da galeria dos nobres do reino de Deus, tão somente por desobediência?